Olá, tudo bem? Trazendo mais um método aqui para vocês. É um método aí para utilizações de fundos imobiliários de tijolos, tá? E eu acho bastante interessante esse método, que ele traz o método por dividendos, que isso daí a maioria das pessoas já sabem fazer, mas ele traz também o cap rate real imobiliário, isso que eu acho interessante, e vou passar aqui para vocês. Além de ser um método que quase não tem na internet, você vê que ele traz bastante informação na hora de estar escolhendo aí seu fundo imobiliário, e se o fundo imobiliário de tijolo ali é um bom fundo. Tá? Então vamos lá, vamos fazer junto. Eu vou explicar aqui de forma rápida e resumida, mas quando você adquire o combo de planilhas, hoje mais de 25 planilhas no combo, você vai receber um PDF. Nesse PDF vai te gerar um link. Nesse link vai te levar para as planilhas. Tem toda na aba principal aqui todas as informações para a utilização. Depois disso, tem todos os métodos aqui, ó, preço teto avançado, Gordon em todas as suas versões, tá? Gordon para FIIs de papel, Bazin modificado, Bazin para inflação, método Barsi, tá? Então quase todos os métodos aí. O método fiz aqui por dividendos e cap rate imobiliário, que nós vamos fazer juntos aqui rapidinho. Mas tem os métodos Graham, todos eles, modificado, original, levando em consideração valorização, inflação, lucro projetado, dividendos projetados, métrica Peter Lynch, método Fibonacci, excesso de ROI, fórmula mágica, preço teto por balanço, VPL, perpetuidade, CAPM, TIR, Warren Buffett, cálculo de EVA, cálculo de MVA, preço teto por DCF simples, por DCF com custo médio ponderado, calculadora de marcação a mercado, para IPCA e para pré-fixado, calculadora de retorno de renda fixa, análise simples de ações, controle de ativos. Tá? Então é um combo completo, tá? Todos com vídeo aula, então tem explicando como que eu faço um por um. Mas vamos lá para o mais importante que a gente vai fazer hoje aqui, que é o novo método que eu trouxe, né? Que é o método para FIIs de tijolo, levando em consideração o cap rate real imobiliário, tá? Então aqui a planilha é simples, é só preencher onde está em branco. São poucas as informações que a gente vai precisar e eu trouxe aqui bem facinho para a gente estar fazendo isso aqui com cliques. Então aqui eu peguei o HGLG, né, que é um fundo de tijolo e é um dos mais conhecidos. Então você vai colocar aqui HGLG, ele vai puxar a cotação atual. Primeira coisa que a gente faz. Segunda coisa, tipo do fundo, tá? Você vai colocar que tipo de fundo que o HGLG é. Então você colocando o tipo de fundo e depois ali o risco desse fundo. Então a primeira coisa que a gente vai levantar é que tipo de fundo que o LGHG é. Tá? Então ele é um fundo de tijolo logístico, então você pode encontrar essas informações ou no Status Invest ou no próprio site do fundo vai te dar essas informações. Mas ele é um fundo logístico, até já fala aqui, né? LG de logístico, tá? Então ele é um fundo logístico, nós vamos colocar lá aqui, vamos clicar em logístico. E o risco, o que eu já deixei para facilitar, para você não ter que identificar o risco, o que eu fiz? Eu fui lá no chat GBT e puxei a média de cap rate, tá? A média de retorno exigido em 2026 em cada tipo de fundo e com o seu risco. Então hoje o HGLZ, se você considerar hoje que ele é um fundo excelente, tem pouco risco, você vai colocar aqui que ele tem um risco baixo. A hora que você colocar que ele tem um risco baixo, ele vai puxar aqui o cap rate de 2026 segundo o chat GBT. Se você colocar aqui que ele é um risco moderado, ele vai puxar aqui o 7,5%, aqui, ó, o do logístico, os 8% do moderado. Então ficou bem simples, é só você selecionar o tipo de fundo, esse você encontra ou no site do fundo, ou no Status Invest, Investidor 10, e depois o risco que ele é, dependendo do fundo. Você tem que dar uma estudada no fundo para saber se é um fundo de risco, mas como o HG é um fundo, um dos maiores fundos de logística, se não for o maior, vou colocar de risco baixo, que um cap rate exigido hoje de 7%, segundo o chat GBT. Tá? Primeiro passo. Segundo passo, dividendo mensal por cota. Tá? Tomar cuidado que isso daqui é o mensal. Muitas vezes nas planilhas eu uso o anual. Onde você encontra o mensal? No Status Invest, no próprio site do fundo. Ó, você vai ver aqui ó, rendimentos. Tem aqui o rendimento, ó, 1,10, tá? O último rendimento. Então você vai ir lá e colocar 1,10. Tá? O cap rate ele já vai puxar direto, que é aqui da planilhinha.
E depois nós vamos ter algumas informações que encontra no RG, no relatório gerencial do fundo, que é a receita anual de aluguel, despesa operacional, valor dos imóveis e números de cota, tá? O número de cota você encontra também nos status invest, investidor 10, mas encontra também no RG, no relatório gerencial. Eu quis cortar caminho aqui para não ficar um vídeo mais longo. Eu baixei, tá? Esse relatório gerencial, não li ele. O que eu fiz? Eu fui lá no chat GBT, ó, coloquei ele aqui, o relatório da HGLG e pedi receita anual, despesas imobiliárias e operacionais, valor total dos imóveis e número de cotas do fundo. Ele já me deu tudo separadinho, então você pode cortar caminho, mas o interessante é que você lê e pega essas informações dentro do relatório do fundo. Então aqui eu peguei receita anual, ó, 520 milhões, tá? 268 mil. Eu trouxe para cá, 520 milhões, 268 mil. Despesas operacionais e imobiliárias, as duas. O chat já me deu aqui a soma, 56.545, tá? Já joguei lá também, 56.545. E o valor total dos imóveis, ele me trouxe aqui também, tá? Tudo ele retirou aqui do relatório gerencial de abril. 7 milhões aí, né? Bilhões, 840 mil. Então, 7 bilhões, 840 mil, 700 tá aqui. E o número de cota ele me trouxe também, 42, tá? Isso tem tudo no relatório, então se você ler lá o relatório gerencial, vai ter todas essas informações. Eu só quis cortar caminho para não ficar um vídeo tão longo. Fez isso, automaticamente a planilha já vai fazer todas as informações, tá? Então, o que ela vai puxar aqui? Primeira coisa, então a gente puxou tipo de fundo, risco, dividendo, a receita anual de aluguel. O que é essa receita anual? Quanto que vem de aluguel, tá? Desse fundo. Despesas operacionais, qual que é o custo de operação e o custo imobiliário para manter essa operação. Valor total do imóveis, qual o valor de mercado desses imóveis que ele gerencia. E o número de cota de fundo é quantos papéis tem no mercado, tá? Ele vai fazer o cálculo aqui automático, dividendo anual por cota, tá? Então 13,20. Dividend yield atual, 8,52, que é o que ele paga hoje. Se todo mês ele pagar esse 1,10, tá? Isso tem uma alteração, isso aqui é uma média. E já vai te achar aqui o preço teto pelo cap rate exigido, que é por essa planilhinha, ó. Então o preço teto, o máximo pode pagar 188. Se você vir aqui e colocar moderado, que eu acho um risco bom, você vê que ele já vai para 1,65, hoje está 1,54, continua. Se você colocar aqui, ó, que ele tem um risco alto, ele já vai para 1,55. Tá? Então aqui você vai realmente fazer dentro do que você acha interessante para esse fundo. E aqui aparece a margem de segurança que você tem, coloquei moderado, e deu uma margem de segurança de 6%. Tá? Agora sim, o que eu acho interessante, ele aqui eu te dou a informação que o cap rate, né, o taxa de capitalização, é um indicador que mede o retorno anual de um imóvel ou do fundo imobiliário com base na renda líquida gerada pelo ativo. O que veio de interessante nessa planilha é que eu fiz a análise imobiliária por cap rate real pela locação. O que acontece aqui? A maioria dos fundos de tijolos, eles não só gerenciam imóveis, eles gerenciam ativos como renda fixa, outros fundos, até vendas de imóveis, compra e venda de imóveis. Então, nem tudo vem de receita de locação. Então, muitas vezes, esse dividend yield que ele paga não vem só de locação, vem de tudo o restante que ele abrange, outros fundos, renda fixa, tesouro e tudo o que ele tem ali. Então, aqui a gente quer tentar descobrir, né, quanto vem de cap rate real do portfólio com base na locação, para saber e tentar entender se é um bom fundo, quanto que está vindo de locação, quanto está vindo de outros ativos, porque muitas vezes fala um FII de tijolo, mas na verdade ele é um híbrido com metade de papel. Então é aqui que a gente tem que entender e a planilha vai te trazer de forma automática, tá? Então a primeira informação que a gente traz é o NOI, né, que é o lucro operacional imobiliário, que é o Net Operating Income. Esse NOI nada mais é, ó, você clicar aqui na fórmula, as fórmulas são todas abertas, você vai ver que esse NOI ele vai ser a receita menos as despesas, né? Então, esse é o lucro operacional, 463 mil só com locação, tá? Essa despesa, receita de anual de aluguel é só de locação, não vem do restante que eles ganham. Então, mediante isso, ele vai achar aqui o cap rate real, com base na locação. O que vem de retorno só em cima dos imóveis. Você vê que é 5,91. Hora que você puxa aqui, ó, o retorno dos demais investimentos, você vê que, ó, 5 para 8,52, 5,91 é de receitas de imóveis
E 2,60 é de demais investimentos, ou compra e venda, ou outros fundos que ele investe, ou outros ativos que ele investe, ainda fixas, sei lá. Então vem 2,60. Então você vê aqui que dos 8,52, 5,91 é referente à receita de locação e 2,60 do demais. E aqui ele te traz, né, o lucro operacional por cota, 10,94, e o preço teto baseado se fosse só na locação. Se ele não tivesse outros ativos, somente na locação, você pagaria só 136. Logicamente, ele traz outros investimentos para estar suprindo essa necessidade aí, né, dos 7% aí, que é a média de cap rate exigido. Lógico, se você falar assim, eu acho que não é 7, eu acho que para mim investir no fundo eu preciso mais de 7, tá? Por causa que ele não vai ter valorização, você pode estar colocando ele aqui como alto, né, para pegar a margem ali exigida mais alto de 8,5 para um fundo de tijolo. E aqui o interessante é que eu deixei uma planilha aqui, uma fonte do ChatGPT, das médias de aluguel real praticado em 2026, de imóveis AAA de 5,67, imóveis AA de 5 a 6, imóveis A de 4,66, imóvel BBB de 4,65, imóveis BB de 3 a 45. Então, por isso aqui, ó, cap rate real 5,91, você vê que o fundo, a média são bons imóveis, ó, imóveis AAA e imóveis AA. Então ele vai ter só imóveis A aí, né, nessa gestão deles. O que deixa o fundo interessante, porque sabe que imóveis com melhores, eles têm um retorno em aluguel melhor. Então você consegue alugar ele melhor do que um imóvel já antigo, danificado, que tem que dar manutenção. Então você vê que é um fundo interessante, um retorno real de cap rate de locação bacana, bons imóveis, e isso traz com que seja um fundo legal de estar investindo. Então essa é a planilha que eu trouxe, baseada no ChatGPT, tá? Logicamente vai ter pessoas que vai falar, não, eu para me investir em fundo imobiliário ele tem que pagar 10%. Aí tem outros métodos na planilha que você vai colocar, que é um deles é o método avançado aqui, ó. Teto avançados, aqui você vai conseguir colocar a projeção que você quiser. O método Gordon modificado, você pode colocar a taxa de desconto que você quiser aqui, a taxa de risco que você quiser, então você pode trabalhar com infinito. Mas aqui eu trouxe porque ele traz algumas informações importantes, né? E ele é facinho de fazer. Se você cortar caminho como eu fiz pelo ChatGPT, você não precisa nem ler o fundo gerencial, só pegar as informações e lançar lá, e você vai ter uma base boa do que realmente vem da base de locação, o que vende de mais investimentos, e a média dos imóveis aí, né? O padrão dos imóveis que eles têm. Certinho? Então fica mais uma planilha aí para vocês, interessante para quem gosta de fundos imobiliários, vai ajudar aí a estar estudando os fundos de tijolo. Certo? Obrigado mais uma vez, valeu a todos.